Fala pessoal, que a paz de Jesus esteja com você, com a sua família, onde você estiver nesse momento. Sou o pastor Mateus, estou aqui com o Éder e a gente vai iniciar o nosso último encontro da série Sinais, a mensagem dos milagres de Jesus aqui no Evangelho de João. E a gente quer te convidar, antes da gente iniciar a leitura, a compartilhar o link dessa transmissão. Manda para os seus contatos, manda aí para os seus amigos no Facebook. Esse tema, o último tema, é o sinal de vida. Você conhece alguém que precisa ter a sua vida restaurada? Jesus tem poder para dar vida a quem está morto. A quem está morto literalmente, como é o caso desse sinal, mas a quem também está com a sua vida espiritualmente morta, abatida, sem saúde, sem perspectiva de viver. Eu quero te convidar então a ler comigo no Evangelho de João, lá no capítulo 11, nós vamos ler o versículo 25 e 26. Veja, se você puder acessar sua Bíblia nesse momento, vamos ler juntos. O texto diz assim, olha: Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Jesus está perguntando, você acredita nisso? Então nós vamos falar sobre isso hoje e a gente pede para você ficar com a gente aqui até o final. A gente vai orar agora, daqui a pouco a gente vai cantar e depois a gente volta para refletir sobre esse texto. Em que ocasião Jesus disse essas palavras? Vamos orar, vamos pedir a bênção de Jesus, que Jesus possa agora fortalecer a sua fé, fortalecer a sua vida. Em nome de Jesus, ore comigo. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esta oportunidade, porque nós sabemos que o Senhor é o dono da vida. A vida se origina de Ti, Senhor. É o Senhor quem nos dá saúde, é o Senhor quem nos dá esperança. E nesse momento nós oramos para que a vida dos Teus filhos, das Tuas filhas, a vida de cada pessoa que está agora acessando este conteúdo seja fortalecida, seja renovada. No poder do Senhor nós oramos, ó Deus, em Teu nome. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos juntos louvar o nome do Senhor? Cante com a gente. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então
terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há temor algum. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Antes eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso
Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso encontrá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém. Graças a Deus. Muito bom ter você aqui com a gente ainda. Vamos refletir na palavra de Deus, o sinal de vida. Esse é o tema da nossa última mensagem da série Sinais. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Essas palavras são de Jesus e eu queria chamar sua atenção para elas para que a gente pudesse refletir aqui. A gente já tem visto, e falado nas meditações anteriores que João escreve, e ele escreve profundamente inspirado pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus, e o seu livro tem o propósito de apresentar definitivamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus, ele é o Deus em carne, ele é o Deus conosco. Jesus é Deus e ele veio como ser humano para nos salvar. E enquanto esteve aqui na terra, ele realizou muitos sinais mesmo. João chega a dizer que não daria para registrar em livros o tanto de sinais que Jesus operou. Mas João vai detalhar 7, ele vai registrar 7 sinais com detalhes especificamente para mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o propósito de João escrever esses sinais. João também escreve 7 vezes a expressão eu sou. A expressão eu sou, Jesus referindo a si mesmo. A expressão eu sou, desde o Antigo Testamento, ela é direcionada ao próprio Deus. Então Jesus, com essa expressão eu sou, ele está dizendo que ele é Deus. O Deus do Antigo Testamento é Jesus. Jesus estava lá no Antigo Testamento, Jesus estava na eternidade, Jesus é de eternidade em eternidade, ele sempre existiu e todas as coisas vieram dele e a partir dele. Agora aqui no capítulo 11 de João, o evangelista apresenta o último milagre explícito de Jesus. E esse milagre, ele é considerado pela maioria dos estudiosos como o maior milagre que Jesus operou aqui na Terra. Os maiores milagres, porque é o milagre da ressurreição. Jesus ressuscita uma pessoa morta. Neste momento, Jesus desperta a fé de muita gente. Se você olhar o versículo 45, você vai perceber isso. Mas, ao mesmo tempo, Jesus também desperta a fúria de outros tantos. O versículo 47 a seguir mostra a raiva e o ódio de muitas pessoas que queriam matar a Jesus. E esse foi o ponto culminante aqui no ministério terreno de Jesus, porque ele revela para nós o seu poder nesse milagre, ele revela o seu amor, o seu domínio e a sua grandeza. Jesus, o grande Deus. Que o seu coração agora esteja aberto para meditar, para refletir, para compreender a mensagem do Evangelho. Então abra o seu coração, porque eu tenho certeza que esse sinal miraculoso de Jesus tem
tem muitas lições para a sua vida e eu tenho certeza que vai fortalecer a sua fé, vai renovar a sua vida e o seu coração. Então que a glória de Jesus seja o seu alvo. Como disse o apóstolo Judas, o irmão de Jesus, na sua carta, no versículo 25, que o único Deus sábio, Salvador nosso, seja a glória e majestade, domínio e poder agora e para todo sempre. Amém? Que esse seja o desejo do seu coração. A gente vai refletir em 2 pontos aqui nesse milagre. O primeiro, que a gente vai desdobrá-lo aqui para a gente compreender as verdades desse evangelho, é o sinal em detalhes. Vamos ver os detalhes desse sinal. Jesus, ele já havia realizado outros sinais como este. No entanto, agora, neste caso, existem alguns sinais dentro do sinal. Nesse sinal que a gente está chamando de sinal de vida, a gente vai ver Jesus se relacionando, a amizade, o relacionamento de Jesus com essa família que ele ressuscita, né? O Lázaro, a família de Lázaro era muito querida por Jesus. E a gente vai ver o propósito na demora, aparente demora para Jesus realizar esse milagre. A gente tem uma promessa transcendente e depois a gente fecha com o segundo ponto para nós vermos os efeitos dos sinais sobre as pessoas que estavam aqui presenciando e ouvindo todo esse milagre acontecer. Vamos então juntos pensar agora nesses detalhes. O primeiro detalhe que a gente destaca aqui é o sinal de amizade. Esse é o primeiro sinal dentro do sinal, um sinal de amizade. Essa amizade começa em Lucas capítulo 10. Quando a gente abre a Bíblia lá em Lucas 10, 38, o texto fala para nós sobre um encontro especial. Especial porque ali começa uma grande amizade entre Jesus e a família de Maria. Marta, Maria e Lázaro são 3 irmãos. Quando a gente olha para os relacionamentos de Jesus aqui na Terra, então a gente aprende como Jesus ele dá importância aos relacionamentos, quão profundos são os relacionamentos de Jesus. Jesus ele tem interesse em se relacionar profundamente com a gente. Você pode ser amigo e amiga de Jesus. Jesus disse certa vez lá em João 15 que agora os seus discípulos não são escravos, não são simplesmente servos, mas são seus amigos, porque os seus amigos sabem e conhecem os seus segredos. Não fazem apenas o que ele manda, mas entendem o que estão fazendo. Então Jesus é o nosso amigo. Jesus chora. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver o registro de Jesus chorando 3 vezes, apenas 3 vezes. Ele chora por causa do pecado e o afastamento de Jerusalém, em momentos antes de ser preso, e ele chora por causa de Lázaro. Esse certo Lázaro, o Lázaro dessa família, ele chora por causa da sua perda, da sua morte. Lázaro é seu amigo, e quando Lázaro morre, Jesus sente. Isso é surpreendente, mas faz muito sentido, porque mostra como os relacionamentos são importantes, relacionamentos familiares são importantes para Deus. E todas as ramificações que vêm desses relacionamentos, como o pastor Hernandes Dias Lopes vai afirmar para a gente, no meio do deserto, no meio da hostilidade enfrentados por Jesus em Jerusalém, havia um oásis, um refrigério no meio da cidade de Betânia, e esse oásis era a amizade de Marta, Maria e Lázaro. Você pode dizer e viver isso também? Você tem amizades que realmente são bênçãos de Deus na sua vida? Deus ele nos deu pessoas para nos abençoar. A Bíblia diz que existem amigos que são mais chegados que irmãos. Mas ainda que falte esses amigos, em Jesus nós temos o melhor amigo. Se falta alguém para você conversar, alguém para você desabafar, alguém para você contar os seus segredos, contar as suas tristezas e também as suas alegrias, as suas conquistas, Jesus é esse amigo, ele é o melhor amigo. Ele é um amigo perfeito, aquele que não trai, aquele que não decepciona. Então você pode contar com ele. Mas nessa caminhada com ele, ele vai te dar de presente outros tantos amigos, assim como ele tinha Marta, Maria e Lázaro. Ele vai nos dar, assim, outros amigos. Inclusive, a igreja é uma família, a igreja é um lugar onde nós temos muitos desses amigos que nós podemos contar e compartilhar tanto os momentos tristes da nossa vida quanto os momentos felizes, para chorarmos juntos quando necessário, mas também para nos alegrarmos juntos
e agradecemos a Deus, ao Senhor, por tantas bênçãos. Então os encontros, eles não são muitos, né? A gente vai olhar para Jesus e esta família, eles não têm muitos encontros, mas são encontros profundos, suficientes para que o amor deles realmente brotasse. João 11, versículo 5, nós lemos que Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus os amava, Jesus os ama, e ali Jesus ensina e Jesus descansa. A casa deles é uma base de discipulado. Ali Jesus está discipulando Maria e a todos quantos estão aos seus pés. Lucas 10, 38 a seguir vai mostrar isso para a gente. Jesus é ungido ali, naquele lugar, nessa cidade. Se você olhar mais à frente um pouco, João 12, 13, antes da sua morte, Jesus também recebe uma unção especial. Aliás, a gente tem aqui uma história muito bem conhecida, né? Uma história muito conhecida e muito marcante, que vai aparecer nos evangelhos também de Mateus, nos evangelhos de Lucas. A gente vai ver Jesus, aliás, Mateus e Marcos, a gente vai ver Jesus sendo ungido por uma mulher que chama Maria também, e ela vai beijar os pés de Jesus, vai derramar ali aquela fragrância tão cara, vai enxugar os seus pés. Maria unge, beija e enxuga os pés de Jesus. E esse importante momento de fé cristã é resultado de um relacionamento com Jesus e com essa família. O cuidado do mestre com eles é muito grande, é um cuidado muito especial, mas esse amor é definitivamente demonstrado aqui no capítulo 11 de João, e o capítulo 12 de João é resultado, é uma consequência vivida entre Jesus e essa família, mas principalmente por tudo o que acontece aqui em João 11. Então a gente volta para o nosso ponto central. A gente está falando da amizade, mas existe um sinal nessa amizade que é o sinal de demora. Há uma aparente demora. Por que Jesus demorou tanto para chegar? Vamos olhar para o texto. Jesus mostra o seu cuidado por essa família, trazendo alegria de volta, a festa, a vida de volta. Mas tem um ponto interessante aqui, porque aparentemente Jesus está demorando em resolver o problema. Na verdade, quando Jesus diz que a enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Veja o versículo 4, Jesus diz exatamente isso. Lázaro já estava morto. Jesus está dizendo assim, olha, a enfermidade de Lázaro não é para a morte, mas Lázaro já havia morrido. Então, como assim? Por que Jesus está dizendo isso? Ele já sabia que seu amigo havia morrido. Por que Jesus demora tanto? Parece que às vezes Jesus demora muito para nos atender também, não é? Parece que alguns pedidos que nós fazemos a Deus são urgentes, precisam ser atendidos imediatamente. Mas por que Jesus demora? Bom, primeiro, a gente precisa entender que Jesus jamais se atrasa. Jesus nunca demora, Ele nunca erra. A gente não pode se enganar, a gente não deve duvidar. Deus como diz aquela canção, toda a conclusão antes que se tenha uma pergunta ou uma resposta. Jesus sabia exatamente o que Ele estava fazendo aqui, porque Ele tem propósitos, e Ele tinha propósito nessa aparente demora. Então a decisão de se demorar, ela está em esperar o tempo estabelecido pelo Pai acima de tudo. A demora ela vai garantir que de fato Lázaro já estivesse morto há tempo suficiente para que ninguém interpretasse mal o milagre que ele estava prestes a realizar. O milagre de Lázaro não poderia ser interpretado como uma simples restauração, mas realmente foi uma ressurreição. O professor F.F. Bruce, ele vai explicar que havia uma crença entre os rabinos que o morto poderia ressuscitar até o terceiro dia por intermédio de um agente divino, mas a partir do quarto dia, somente Deus pessoalmente poderia ressuscitar. E quando Lázaro é ressuscitado no quarto dia, a Bíblia vai dizer para a gente aqui em João 11, que Lázaro ressuscita 4 dias depois do sepultamento. Então os judeus agora precisariam se dobrar diante da realidade irrefutável da divindade de Jesus. Jesus é Deus em pessoa, Jesus está ressuscitando Lázaro, Ele tem poder para ressuscitar. Por isso, se você pensa que Jesus está demorando para te responder, para te atender, calma. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente
para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você é chamado por Deus, se você tem fé em Deus, tenha paciência, Ele vai te atender no tempo certo. Ele vai responder a sua oração e a sua angústia, Ele não demora. Mas esse sofrimento que você está passando vai ser bênção para a sua vida, vai te abençoar de alguma forma. Talvez você não entenda agora, talvez seja terrível demais para você conseguir parar e refletir, mas nos sinais ou no sinal de vida existe uma aparente demora que é para o seu bem. Se Jesus está demorando, se aproxime dele, confie nele, espere por ele e a bênção do Senhor será derramada sobre a sua vida. Acredite nisso. Por fim, a gente tem aqui o sinal de promessa. Até aqui você já consegue visualizar como isso tudo corrobora perfeitamente, não só com o propósito do sinal da ressurreição de Lázaro, mas também com o propósito pela qual o Espírito Santo inspira o texto de João aqui para escrever esse evangelho. Diante disso, diante de tudo que a gente tem visto, diante do propósito, há uma promessa que fica muito evidente. Jesus ele já havia dito que aquela doença iria glorificar a Deus. Deus é glorificado em todas as situações da nossa vida. E essa doença aqui, ela vem para a glória de Deus. Existe uma promessa, a promessa de cura, na verdade. Só que os discípulos, na verdade, eles esperavam que haveria uma cura até saberem que Lázaro já estava morto. Versículo 14. Para Marta e para Maria já não tinha mais promessa. O texto nem diz que o mensageiro deu a resposta de Jesus a elas, porque não faria sentido. É bem provável que talvez ele tivesse pensado, o mensageiro que Jesus manda dar o recado, poderia pensar, poxa, ele já está sepultado, então não faz sentido aumentar a dor da família, né, enlutado e dizer que a enfermidade vai ser para a vida porque ele já morreu. Ele não está mais enfermo somente. Então, quando Jesus chega e as duas irmãs correm até ele, até o mestre, ambas deixam claro que elas confiavam e elas tinham certeza que se Jesus tivesse ali presente, Jesus poderia curá-los. Jesus tinha poder para curá-los, elas não duvidam disso. Mas agora, diante da morte, elas estão tristes demais para perceber que Jesus é o dono da vida. Ele mesmo vai declarar lá na frente, eu sou a vida. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a própria vida, mas elas ainda não haviam compreendido essa verdade. E aí Jesus se apresenta e apresenta uma promessa transcendente, uma promessa que não se limita ao tempo, uma promessa que será realidade para elas naquele momento, mas que também nos enche de esperança no futuro. Para elas, Jesus afirmou, olha, o teu irmão há de ressuscitar, versículo 23. Isso é para agora, Marta e Maria. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Além disso, essa promessa, ela é infalível e ela é para a eternidade. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, disse Jesus. Talvez você esteja agora sofrendo porque perdeu alguém muito querido. Mas se essa pessoa creu em Jesus, se ela entregou a sua vida, ainda que nos últimos instantes, a Jesus Cristo Salvador, então ela vai ressuscitar. E um dia, se você continuar crendo em Jesus, se você crer em Cristo, você vai ter o privilégio de encontrá-lo. A morte não é o fim para quem crê em Jesus. A morte não é o fim para os filhos de Deus. Haverá um dia em que todos os mortos em Cristo ressuscitarão. Essa é a nossa esperança. Você precisa ter essa esperança também. Jesus restaura essa esperança aqui. Amém? A gente tem aqui, eu disse que eram 2 pontos, né? O primeiro ponto foi os detalhes em sinais, o sinal em detalhes. Agora a gente vai ver o sinal e os seus efeitos. Quais são os efeitos? O que esse sinal ele faz? E aí a gente caminha para um momento de oração. Diante da fala categórica de Jesus, só há uma resposta. A resposta dela é assim, ó, sim, Senhor, creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Chegou a hora, Jesus diz, mostrem onde Ele está, versículo 34. Tirem essa pedra, versículo 39. A verdadeira fé, ela está firmada nas promessas de Deus. Desse modo,
o poder de Deus pode ser contemplado, pode ser vislumbrado. Maria e Marta cedem e a pedra é removida e Jesus ora. O texto diz lá no versículo 41 e 42 que ele agradece ao Pai por ouvi-lo. E Jesus não faz nada por si mesmo, mas é totalmente dependente da vontade do seu Pai. Ele é obediente à vontade de Deus, o Pai. E então a sua voz retumba: Lázaro, Lázaro, saia para fora. Lázaro, aquele que estava morto, aquele que estava atrás de uma pedra, envoltos em faixas, mumificado já há 4 dias, cheirando mal. Agora Lázaro escuta a voz de Jesus. A voz de Jesus é poderosa, até um morto a escuta e obedece. Lázaro ouve, atende, sai para os seus, para a sua família. Que coisa extraordinária, que demais, que negócio incrível, quanto poder, que privilégio poder vivenciar isso. Mas o que isso pode gerar no coração de quem está presenciando, de quem está perto? Só de ouvir a gente fica maravilhado. Imagina você vendo aquela cena. Isso gera fé, isso gera crença, é claro. Veja que diz o versículo 45, muitos judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele, diz a palavra de Deus. Como não crer diante de tamanho milagre? Jesus tem poder para ressuscitar mortos, para dar vida a mortos. Como não crer? Como não servir a este Deus incrível? Mas não é só este o efeito deste grande milagre, não é apenas fé e crença que aparece aqui. O texto diz para a gente que alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus, que são os religiosos da época, eles formam um conselho e eles dizem: o que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Desde aquele dia, pois consultavam-se para o matarem. Este é um efeito. Assim são as coisas. Jesus desperta a fé de muitos, mas ao mesmo tempo desperta a fúria e a inveja e o medo em outros. Muita gente tinha medo de perder o seu lugar. Eu pergunto a você, ao ler esse milagre, ao ouvir este milagre, este sinal, o que isso gera em você? Fé, crença, disposição em servir e se entregar a esse Deus maravilhoso? Ou isso gera dúvidas, medo, raiva, fúria? O que isso produz na sua vida? Este milagre é um convite a nos rendermos a Jesus. Se você quer ter vida de verdade, você precisa se entregar a Jesus. Eu termino essa mensagem para a gente refletir e praticar. Lembrando que sinais fazem isso com a gente. Ou eles nos fazem crer, ou eles nos fazem duvidar. O que está no seu coração nesse momento? Fé ou dúvida? Em um mundo de tantos charlatões desonestos, como a gente pode diferenciar uma da outra? Um sinal claro que vem de Deus ou uma falácia humana? Neste ponto aqui, as suas experiências vivenciadas com Deus é que vão fazer a diferença, aliás, vão fazer toda a diferença e vão dar as certezas que você precisa. As certezas para as dúvidas, para os dilemas do seu coração. O problema não é tanto ter a dúvida, o problema é nós não experimentarmos, não confiarmos e descrer. Ao invés de crermos, sermos incrédulos. Muitas vezes nós não precisamos de uma ressurreição física, mas precisamos reviver emocional e espiritualmente em nossos relacionamentos. E aí você pode dizer, mas Mateus, já não há mais o que fazer. Entenda, de uma vez por todas, que a palavra final não é sua, não é você quem estabelece. Quando tudo parece perdido, quando você pensa que não há mais o que fazer, Jesus tem a palavra determinante. A palavra de Jesus é poderosa, a palavra de Jesus levanta mortos. A palavra de Jesus é poderosa para trazer de volta a vida àqueles que estavam mortos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Jesus veio para este mundo para nos dar vida e vida abundante, vida de verdade, vida espiritual, vida eterna. Se você está longe de Cristo, você está morto espiritualmente falando, mas Jesus tem vida para você. Ele veio para trazer vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E é interessante que Jesus termina com uma pergunta para as irmãs de Lázaro. Você crê nisso? E essa pergunta ecoa pelos séculos para nós hoje. Você crê nisso? Você acredita realmente que Jesus é o Filho de Deus, que veio em carne e que tem poder para ressuscitar os mortos? Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Você tem a vida eterna se você crê em Jesus. Essas palavras elas são ditas diante de uma situação aparentemente irremediável. E talvez essa seja a situação, você pode estar pensando, já deu tudo errado, aquela entrevista de emprego, a nota já foi publicada, já não há mais o que fazer. Nós já cortamos as despesas secundárias, mas ainda assim não está dando, nós não temos condições financeiras, já tentamos de tudo, o relacionamento não está mais funcionando, não tem mais, o diagnóstico já foi dado, já comecei o tratamento, mas não tem mais o que fazer. Será que é assim que está a sua expectativa, sem esperança nenhuma? Ele já foi embora, eu já estou sozinho, já estou sozinha, já não tem mais ninguém. Quero dizer para você que a palavra de Deus, que é poderosa, ela é poderosa para você e para mim. E você precisa continuar crendo, continuar confiando, porque o eu sou é quem diz a última palavra. Ouça a voz de Deus, ouça a resposta de Deus, o que Deus está dizendo para você no seu coração. A palavra definitiva não é nossa, não é da natureza. A palavra que muda tristeza em alegria, dor em sorriso, doença em saúde, morte em vida é de Jesus Cristo, o Senhor do universo. Todo o poder está nas mãos de Jesus Cristo, o nosso Deus. Jesus, ele bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. E Lázaro ouviu. Ouça a voz poderosa de Jesus. Jesus está falando com você através da sua palavra. Ouça atentamente a sua voz e viva. Saia para fora. Veja o que Jesus tem para você. Saia de dentro desse sepulcro e viva para a glória de Deus. Que Jesus te abençoe. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero orar pela sua vida. Como está a sua vida? O dono da vida, o Senhor da vida está aqui agora e Ele pode te abençoar. Você crê nisso? Ore comigo. Senhor Jesus, estamos reunidos neste último encontro contigo e com a igreja e com todos aqueles que estão com a gente, Senhor, neste ambiente virtual, mas ouvindo e conversando, discorrendo acerca da sua palavra poderosa. Palavra que levanta mortos. Que a tua palavra agora venha e ecoe em nosso coração e em nossa mente. E todas as pessoas que estão com a gente, Senhor, tenham sua vida renovada, restaurada, ressuscitada. Senhor, se há pessoas mortas espiritualmente entre nós, Tu és o dono da vida, traga a vida, Senhor, devolva a vida. Em nome de Jesus, ressuscita os mortos, Senhor. Perdoa os seus pecados. O seu sacrifício na cruz nos purifica de todo o pecado. O seu perdão nos traz vida. A sua graça restaura e renova. A sua misericórdia está conosco. E por isso nós oramos, Senhor, agradecidos a Ti, confiando em Suas promessas. Que o Senhor nos abençoe e quem quer que esteja longe de Ti nessa situação em que Lázaro fisicamente estava, mas agora encontra-se espiritualmente dessa forma, que o Senhor possa trazer vida. Tu és o Senhor da vida. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, te agradecemos. Amém e amém. Que Jesus te abençoe, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, e que você viva para a glória de Deus. Jesus te chamou para viver e Ele está te chamando, viva, quer viver? Então venha a Jesus. Que Deus te abençoe. Lembrando que você pode continuar contribuindo, adorando ao Senhor também através das suas ofertas, dos seus dízimos e ajudando a levar essa vida de Jesus para outras pessoas. A gente volta na próxima semana, mês de maio, se Deus quiser, a gente vai ter aqui outros encontros para pensarmos e refletirmos sobre a vontade de Deus para a nossa vida e para a nossa família. Então a gente espera você, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.